Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus é Deus e não há outro. Não há outro. Eu vou compartilhar com vocês esse Deus, como Deus tem se mostrado para mim. Muitas vezes, mais um exemplo que Deus me deu é que assim, você pode ver esse livro desse lado e eu posso ver desse lado. Mas a gente está falando do mesmo livro. Você vai falar, não, o livro é azul. Eu vou olhar e falar, não, mas o livro está escrito. Não, mas o livro está sublinhado. E a gente está falando do mesmo livro. Assim também é Deus. Você chegou a Deus por um lado, eu cheguei a Deus por outro, e o irmão chegou por outro. E muitas vezes a gente não consegue conciliar quem é esse Deus na nossa vida. Um conhece o Deus de misericórdia, outro conhece o Deus que é justiça, outro é o Deus que abençoa. Mas todos são o mesmo Deus. E muitas vezes a gente bate o pé e fala assim, Deus é amor, Deus não vai me castigar. Não, é muito pelo contrário. Vamos entender hoje que Deus vai falar, como falou comigo, vai falar com cada um. E dou glória a Deus por isso, porque não é de mim mesmo. Glória a Deus. Então, abre em Atos 17, 23. Vamos começar com aleluia, glória a Deus. Tem que se fazer o Senhor conhecido para a tua igreja. No nome de Jesus. Então, diz assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Glória a Deus. Isso estava acontecendo lá, e Paulo passando e viu isso. Vamos aí, pode observar. Fiquem na paz do Senhor mesmo. Eles têm a liberdade de Deus. Estão na casa do Pai mesmo. E Paulo começou a falar para aquele povo exatamente sobre esse Deus. Eles tinham um altar de um Deus desconhecido. Muitas vezes nós, como cristãos, chegamos cada um por um caminho na igreja, buscando um Deus que pode te dar riqueza, pode te dar saúde, pode restaurar sua família, pode tantas coisas. E a gente chega cada um por um caminho na igreja. Por amor, eu acho difícil, mas sinceramente foi por os testemunhos que chegaram por amor a Deus. A gente chega por amor, por necessidade, e a gente chega cada um por um caminho. E daí a gente começa a congregar junto como igreja, e daí você começa a ouvir o testemunho de um e fala assim, não, esse Deus eu não conheço. Esse Deus eu não conheço, esse Deus aí, não, você está enganado sobre esse Deus. E daí você fala do Deus que você conhece, e Deus não fala, não, eu não conheço esse Deus. E a gente começa a levantar esses nossos altares ao Deus desconhecido. A gente começa, muitas vezes, a adorar, a gente não busca conhecer. E o propósito desse mês é conhecendo ao teu Deus. Então, quando o pastor me convidou, eu tive aquela oportunidade, que era eu vou voltar, né? Era do próprio resultado. E isso, foi o que Deus começou a mostrar, falar assim, a gente conhece o nosso Deus muitas vezes de ouvir falar. Nós, como cristãos, muitas vezes conhecemos de ouvir falar. A gente ouve, Deus fez justiça em tal lugar. Mas Deus nunca fez justiça na minha vida. Deus não me castigou do jeito que eu merecia. E tantas outras coisas assim. Então, Paulo começou a falar desse Deus que fez o mundo, Deus que não habita em lugares feitos por homens. Ele não habita na igreja mais. Como assim não habita na igreja? Não, ele habita dentro. Ele habita dentro de nós. Então, ele não precisa de nada. E Paulo não fala naquele capítulo. Ele não precisa de nada, mas ele mesmo dá vida a todos, né? E ele estabeleceu limites. E a gente estava até estudando lá agora há pouco, né? E eu falei, Deus colocou uma linha esquerda e uma linha direita e falou, segue no meio até o final. Você não ultrapassa nem para a esquerda nem para a direita, segue no meio, o caminho é estreito. Você pode bater na linha da esquerda, você pode até bater na linha da direita, mas não ultrapassa. Não ultrapassa. Deus colocou os limites da habitação dele e colocou limite para a gente andar. Muitas vezes a gente passa essa linha, e é isso que a gente chama de pecado. Então a gente passa ali pelo meio.
E aí a gente deve reconhecer e voltar atrás. Até aí, esse é uma coisa bem simples de Deus. Eu não estou falando de Deus desconhecido para ninguém. Eu tenho certeza que até aí todo mundo sabe. Agora a gente vai conversar sobre as peculiaridades que eu vi em Deus. Deus, eu aprendi que Ele gosta de ouvir da sua boca. Por mais que Ele saiba, Ele possa sondar o seu coração, Ele quer ouvir da sua boca. E em Gênesis, quando Adão pecou e se escondeu, Deus perguntou: Adão, onde você está? Deus sabe onde ele está. Deus é onipresente, onipotente, e sabe onde ele está. Mas ele perguntou: onde você está? E Adão falou: eu me escondi, eu tive medo. Deus quis ouvir a boca dele. Com Caim foi a mesma coisa. Em Gênesis 4:9, ele perguntou, logo depois que Caim matou Abel, ele perguntou: Caim, cadê o seu irmão Abel? Deus sabia o que tinha acontecido. Mesmo assim, ele perguntou, ele quis ouvir. Então, não pense que confessar alguma coisa a Deus, tanto a sua fé como seus pecados, seja uma coisa menor, que você possa ficar fazendo assim: eu só vou confessar a Deus. Confesse a Deus. Som. Vamos continuar. Tem uma coisa que é assim: a palavra de Deus fala que pelas suas palavras você vai ser justificado, e pelas suas palavras você vai ser condenado. Então, aquilo que você fala é muito importante. Tenha em mente tudo que você fala. Não deixe o seu coração pegar uma peça e você falar aquilo que você não deve, porque é pelas suas palavras que você é justificado e pela sua palavra que você é condenado. Então, você tem que confessar o nome de Jesus, e assim você é justificado, porque com a boca você confessa e com o coração você crê na justiça. Glória a Deus. Essa é uma peculiaridade de Deus. Ele gosta de ouvir. Ele deu boca para a gente e não foi à toa. Ele gosta de ouvir. Ele pode ver o nosso coração, o nosso pensamento, mas ele gosta de ouvir. Então essa foi uma das muitas peculiaridades que eu entendi de Deus. A outra peculiaridade é em Levítico 19, quem lê o capítulo vai lembrar. Ele repete, e repete, e repete, e repete: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ele diz: você vai fazer isso porque eu sou o Senhor, você não vai fazer isso porque eu sou o Senhor. Ele diz que você vai fazer isso, você vai ter que me obedecer porque senão você vai ser castigado. Não, é porque Ele é o Senhor. Então ele deixa bem claro todas as coisas. Se você for ver todos os ensinamentos da Bíblia, é muita repetição até. Tanto que os teólogos eles colocaram um sistema, uma regra que é assim: para que uma coisa seja verdade, ela tem que estar repetida na Bíblia 3 vezes. Um ensinamento, ele deve ter pelo menos 3 vezes para que seja um ensinamento bíblico. Então, realmente, Deus é uma pessoa assim que Ele não permite dúvidas. Ele afirma para você, repete, repete, repete. Ele não deixa você ter dúvidas. Ele não quer que você tenha dúvidas. E Ele diz: eu sou o Senhor. Ele não deixa também dúvidas sobre quem Ele é. Ele é o Senhor. Uma coisa que o pastor falou também nas pregações é sobre a humildade de Deus. E essa eu queria que vocês abram, que está lá em 1 Crônicas. Senhor, mas entendesse, mas no seu como o Senhor é mesmo, Deus, em nome de Jesus. 1 Crônicas 17, versículo 5. Quem achou a glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Essa história conta que Davi já estava estabelecido rei, mas ele lembrou que o Senhor ainda morava em barraca, que a arca do Senhor ficava numa barraca enquanto ele tinha uma casa de cedro. Ele falou: não, eu vou edificar uma casa para Deus.
Vou edificar uma casa para Deus. Eu moro numa casa de madeira, né? Naquela época a madeira era algo precioso também. Hoje ainda é precioso, na verdade. Mas ter uma casa era uma coisa muito importante. Mas Deus não tinha casa, Deus morava numa barraca. E daí, Davi colocou no seu coração de fazer isso. Mas daí o Senhor respondeu para ele. Ele começa no 4 dizendo, mas falou só 5. Ele disse: porque em casa nenhuma habitei desde que o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Então, assim, Deus não se preocupou numa casa para ele mesmo. Ele foi humilde de querer habitar tão somente uma barraca para ele. A humildade de Deus começa aqui, mas daí fala assim, o respaldo é 1 Crônicas 17:5. E ele começa dizendo isso, sobre habitar em barracas, mas vem muito mais sobre essa humildade de Deus. Muitas pessoas acham que Deus é arrogante, que é um velho, que está sentado no trono, com uma cara ranzinza, com uma barba branca, só esperando você errar para te castigar. Muitas pessoas veem Deus assim. E ele não é assim. Não do jeito que ele se mostra para mim. Talvez alguém tenha conhecido ele muito bravo, de repente. Né? Não vou dizer que ele não é bravo. Né? Ele não fica rindo à toa. Né? Realmente isso eu entendi. Mas que ele também não é esse Deus carrasco que só está esperando você errar. Então, essa humildade de Deus, você começa a entender ela em Jesus. Aí você começa a entender a humildade de Deus. Porque Jesus, ele deixou toda a glória que ele tinha no céu e desceu à terra. Desceu à terra para habitar em barro. Nós somos barro e ele deve habitar muito em barro. Que é a humildade maior que essa? Você ter toda a glória do universo na sua mão e falar, agora eu vou habitar no barro. Glória a Deus. E por que Deus é humilde? Eu me perguntei. Ele é soberano, não precisa de nada disso. Ele é Deus. Ele é o Criador, mas por que ele é humilde? Porque ele é santo e ele quis dar o exemplo para nós. Ele disse, ser santo como eu sou santo. Ele não disse ser humilde como eu sou humilde, porque senão a gente ia crescer Deus também. A gente ia crescer Deus também. Mas ele é humilde. Ele é humilde. Ele, quando a gente estava brigado com Deus nos nossos pecados, ele veio se reconciliar com a gente. Ele não esperou a gente ir até ele. E a gente estava aprendendo sobre isso até hoje. Quando a gente estava no nosso pecado, Jesus veio e falou assim, eu vou lá me reconciliar. Eu vou baixar até lá na terra, que para ele foi abaixar. Ele estava no céu. Ele se rebaixou até aqui e falou, eu vim me reconciliar com vocês. Essa é a humildade de Deus em Jesus. E a humildade que ele viveu, tanto materialmente mesmo, que ele não tinha onde dormir. Então, a gente começa a aprender que Deus é humilde sim. Ele é soberano, ele tem todo o poder, mas ele não é arrogante. Ele é humilde. Então, essas peculiaridades, e você vai começar a entender e falar assim, quando você começar a falar assim, mas por que muitas vezes parente meu me incita a falar aquilo que eu não quero falar de você, sei que você falar vai dar briga, mas ele quer ouvir na minha boca e vai dar problema. Isso, na verdade, é uma característica de Deus, querer ouvir a boca, querer ouvir a boca da pessoa. Então, a pessoa, na verdade, talvez de um modo errado ainda, mas ela já está sendo parecida com Deus. Ela quer ouvir da sua boca. Ah, você fez isso contra mim mesmo? Ela quer ouvir da sua boca. Então, isso já é Deus na vida dessa pessoa. Talvez não está do jeito certo ainda, mas já é uma característica que você pode ver que Deus existe na vida de pessoas que estão lá fora. Outra coisa, a peculiaridade, assim, e essa é uma que eu não sabia, eu aprendi, eu tenho, e é irritante. Muita gente não gosta, a maioria não gosta, é pergunta retórica. Irmão, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você faz que você deixa a pessoa sem resposta. A resposta já está na pergunta. Vamos, por exemplo, vamos lá em Números 12:7. Meus pais entenderam isso aqui. Essa irritação vem do Senhor, né? Números 12:7. Então, os irmãos de Moisés estavam contendendo com Moisés e começaram a falar mal de Moisés, né? E daí o Senhor veio para exortar eles.
E começou com as perguntas abençoadas, que a maioria não gosta. Ele diz assim: não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Era lógico que era visível que era, não tinha que responder. É uma pergunta que você fala assim, a resposta já está na pergunta. Então você não tem como responder, você fica calado. É uma pergunta que simplesmente deixa calado. É uma pergunta que cala a pessoa. A pessoa não tem que responder. E ela responde simplesmente para. Deus faz esse tipo de pergunta simplesmente para levar você ao segredo. Por quê? Porque quando eu falo assim, deve ser que vai falar realmente. Ele é uma pessoa de Deus, eu não posso falar mal dele. Então, começa a fazer essa pergunta retórica. E eu não sabia, eu sempre usei essas perguntas, as pessoas estavam irritadas comigo. Porque realmente é uma situação chata quando porque a pessoa fica sem saída. E quando a pessoa fica sem saída, a pessoa fica nervosa. Mas isso só, a pessoa pode estar nervosa comigo, mas comigo não tem jeito. E daí, tem muitos outros exemplos assim que eu peguei, né? Em Deuteronômio 20 lá, Deus fala que quando você sitiar uma cidade, isso fala da guerra que eles faziam, né? Eles não deveriam destruir as árvores. Daí Deus pergunta: por acaso a árvore é um homem? Para você sitiar ela? Então assim, pode responder. Então assim, uma pergunta já está com resposta. Tipo assim, então não tem que responder. Então todas essas coisas assim são perguntas que eu vejo que Deus faz para que nenhuma carne se exalte diante dele. E quando ele faz as 1000 perguntas, que João falou, se ele fizer uma das suas 1000 perguntas, você não vai poder responder. E realmente, eu entendi o que eu estava falando. Eu estava falando que as perguntas de Deus não têm resposta. Ele deixa a gente calado, porque nenhuma carne se exalta diante de Deus. Glória a Deus por isso. Mais uma característica que, até aí, eu creio assim que Deus está falando de coisas novas. Eu creio que Deus está falando com você e você vai começar a pensar quem quer ser Deus, que é exatamente o propósito. Então assim, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar isso de Deus, ou Deus nunca se apresentou para mim dessa maneira, e muitas outras coisas eu creio que Ele já se apresentou para você e não se apresentou para mim. Então a gente tem que congregar, a gente tem que participar, a gente tem que ouvir cada um. Se a gente for arrogante de não ouvir, considera só ouvir de Deus. Então, vamos aprender, irmão. Não interessa se o irmão chegou hoje, ou se já chegou há 30 anos, porque Deus se apresenta para cada uma forma. E Ele não se apresentou muitas vezes, como se apresentou para o irmão. Então, é uma face não, é uma característica de Deus que eu tenho que aprender. Senão eu vou continuar com um altar que Deus desconhecido na minha vida. E Deus não quer ser desconhecido. Quem já ouviu falar da expressão de jogar na cara? Jogar na cara. É uma coisa assim que, quando você fala assim, você já lembra de coisas ruins, de briga, de várias coisas, né? Mas esse jogar na cara, que os homens eles torceram, eles usaram para o mal, na verdade Deus usa. Só que, lógico, não é jogar na cara. Isso chama-se lembrar daquilo que foi feito. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele deu um livramento. E Deus estava constantemente lembrando: eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Deus não estava jogando na cara deles: eu tirei vocês, vocês estavam sofrendo. Não era isso. Ele estava lembrando: eu sou o Deus que te tirou. Estava lembrando dos feitos dele, porque ele tem que esquece. Então, a gente tem que lembrar as pessoas das coisas que a gente faz, sim, sem perverter essa palavra. Então, assim, quando você lembra a pessoa daquilo que você fez, você não está jogando na cara. Você tem que ter cuidado com o seu coração, porque aí tem que terminar o seu coração, do jeito que você vai falar, do jeito que você vai fazer. Mas isso é uma coisa que é uma característica de Deus, você lembrar daquilo que você faz para a pessoa. Então, não é jogar na cara, é lembrar aquilo que foi feito. Experiência de bom, de estar lembrando com certeza. Né? Então, que a gente tem essa visão ruim, né, de quando a gente é lembrado dos benefícios que a gente recebe. Né? Mas Deus não tem que esquecer de ser ingrato. Deus não quer ninguém ingrato. E a gente não deve ser ingrato com a pessoa. Se o irmão me abençoou, eu tenho que lembrar isso sempre. Assim, nossa, eu abençoo o irmão que ele abençoou. Abençoa o irmão que ele abençoou. E muita gente esquece. Então Deus vai lembrar: eu sou o Senhor que tirou você daquele mundo lá que estava sofrendo e você não tem. Você não era nada lá, porque você é aqui. E estou te fazendo coluna na minha casa. Estou te dando um novo nome. Estou te dando uma nova história. Então Deus vai te lembrar isso sempre. Não pense que Deus está jogando na sua cara. Ele está te lembrando que Ele é Deus que pode todas as palavras comigo.
está te dizendo. Glória a Deus. Sim, Deus, vem nos lembrar, Senhor, de tudo que o Senhor fez. Senhor, não deixe de esquecer dos seus benefícios, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Sabe que eu estava dizendo, Deus dá o exemplo. Ele diz ser santo, porque eu sou santo. E muita gente não para pensar o que é essa santidade, o que é esse exemplo, o que é esse ser. Mas Deus vai lembrar o que é esse ser. E em Mateus 18,15, não precisa abrir, mas é um versículo muito conhecido, começa: se o seu irmão pecar contra ti, né, então você vai e resolve. E se ele se arrepender, então você leva o seu irmão. Se ele não se arrepender, você leva uma testemunha, ou duas. E mesmo assim, se ele não se arrepender, você leva para a igreja essa situação. E se mesmo assim ele não se arrepender, aí sim você trata ele como publicano, como gentil. No nosso caso, seria a palavra assim: trata ele como uma pessoa desviada. Né? Então seria mais ou menos isso. Eu falar, mas aquilo que eu estava falando, Deus veio tratar direto com a gente. Jesus, quando a gente estava pecando contra ele, Jesus veio aqui e falou assim: Deus vai exortar vocês. Eu vim da terra para exortar vocês. Os que se arrepender, ele vai ser ganho. E agora, e quando você não se arrepende a primeira vez? Quando Jesus vem e fala com você e você não se arrepende, o que acontece? Aí ele faz uma testemunha. Quando uma testemunha atrás. Quando você está dentro da igreja, que é o que nós estamos fazendo aqui, ele levanta o profeta, e o profeta vai da pessoa e fala: você está em pecado. Já recebe um outro profeta, já ouviu o Espírito Santo, um outro profeta, aí Deus explode a igreja inteira fica sabendo. Aí o irmão vai ganhar. E é assim que funciona. Então, Deus segue a regra. Nós temos que seguir. Deus vem e Deus vai com a Espírito Santo. Você pecou. Não se arrepende, Deus levanta alguém para falar. Pode ser um irmão, hoje no profeta. A palavra profeta significa boca de Deus. Não significa qualquer outra coisa assim. Então pode ser um irmão, pode ser uma criança que venha falar. Mas ele não tem uma testemunha para dizer: ah, tio, você mentiu, você fez algo errado. Pode ser uma criança que seja. Mas ele levantou uma testemunha para ele da pessoa. Se a pessoa não se arrepender, aí ele vai deixar que a igreja fique sabendo. E é onde a pessoa passa muita vergonha. E se mesmo assim ela não se arrepender, aí o que acontece? A pessoa sai da igreja. A pessoa não consegue ficar mais dentro da igreja, porque ela passa muita vergonha. Se ela não se arrepende, ela não consegue ficar. Então, Deus segue essa regra. Então, é uma peculiaridade. E ele pede para a gente fazer ele dois exemplos como se faz. Agora, aqui começa uma outra peculiaridade de Deus, que está lá em Êxodo 33:23. Senhor, faz-me seguir o teu exemplo, tá? No nome de Jesus, Deus. Sempre, Deus, no nome de Jesus. Êxodo 33:23 também é muito conhecido. Também é muito conhecido, é a passagem onde Moisés viu a glória de Deus. E Deus falou assim para ele: olha, tem um lugar aqui na rocha, e eu vou colocar você lá, e eu vou cobrir com a minha mão. Então imagina o tamanho da mão para cobrir uma rocha. Começa aí, você começa a entender. Então assim é o tamanho da mão que cobre uma rocha. E depois, eu vou passar, e daí vem o versículo 23. E depois, em tirando eu a mão, tu me virá pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, imagina o tamanho das costas que Moisés viu naquele dia. Se a mão cobriu uma rocha, imagina o tamanho das costas que ele viu. Daí, Deus é um Deus pessoal. Ele vai tratar com você pessoalmente da forma que você entende. Ele não vai se tratar de uma forma que você não entende. Por isso que muitas vezes a gente começa a fantasiar que o Deus do irmão não é o Deus que você conhece. A gente começa a imaginar isso. Porque Deus tratou o irmão do jeito que ele entende. Deus é Deus pessoal. Ele tratou a pessoa como pessoa. Vai tratar você como você vai ser grande. O que vem a ser essa história? Moisés morou no Egito. No Egito, os deuses de lá eram estátuas de 15, 20, 30, 40 metros. A gente vê hoje na história, você conhece, você vê lá, os deuses deles eram estátuas gigantes, enormes. Enormes. O que Moisés entendia por Deus? Gigante. Como Deus se apresentou para ele? Como gigante, porque era a única forma de entender. Ele se mostrou muito maior do que os deuses que Moisés tinha visto. Deus tinha que ser pessoal com ele. Pode ver que Deus se mostrou para ele primeiro como Deus.
Abraão, Isaac e Jacó, porque tinha conhecido. Só que depois Deus mostrou realmente um Deus pessoal. E ele entendeu quem que era Deus. O que essa história vem nos ensinar? Se Deus aparecer para um índio lá no meio da floresta, Deus não vai falar para ele, eu sou o Criador do Universo. Porque muitas vezes o índio não vai querer o Universo. Mas ele vai falar, eu sou o Criador de toda a floresta. Eu sou o Senhor da floresta. Eu crio as árvores, eu crio os animais, eu te dou a caça, eu te dou a pesca, eu dou os frutos. Por quê? Porque o índio vai entender pessoalmente quem é Deus para ele. Quando Deus tirou o povo do Egito, pode ver que ele lembrou sempre um pouco disso. Por quê? Porque era uma coisa pessoal para o povo do Egito, que tinha saído do Egito. Eu te tirei do Egito. Mas não é maior criar o universo? Não é maior? Mesmo assim, Deus não usou maior. Por quê? Porque ele nem tinha noção do que era o universo na época. Então você tem que ser pessoal com cada um. E Deus vai ser pessoal com você, comigo. Então é isso que a gente começa a entender sobre Deus. E é o que Deus quer falar com você. Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus pessoal. Então, Deus vai te tratar como um verdadeiro Pai, que é o que Ele é para nós. Só que a gente tem que entender a linguagem do nosso Pai, porque a gente não entende. Porque, por exemplo, em 2 Reis 21, Ezequias estava doente, Ezequias era rei, ele estava doente, e Deus levantou o profeta Isaías e falou assim, vai até lá e diz para ele arrumar a casa dele, porque ele vai morrer e não vai viver. Olha o que Deus disse. Deus falou que ele ia morrer. O profeta foi até lá, falou a palavra de Deus e saiu. Esse homem se quebrantou diante de Deus, ele estava deitado na cama, provavelmente porque ele estava enfermo, ele virou para a parede e começou a chorar muito, e dizendo para Deus, Senhor, lembra de tudo que eu fiz, que eu andei reto dentro de ti, né? E daí, o profeta Isaías estava no meio do caminho da cidade, veio, Deus não falou assim, volta lá e fala que eu vou apresentar mais 15 anos para ele. Poxa, mas espera aí, vamos entender uma coisa, Deus não volta atrás, Deus não é homem para mentir, não é verdade? Então assim, mas Deus falou que ia morrer. Daí o profeta foi lá, falou que ia morrer, daí ele voltou e Deus falou, você não vai morrer. Deus é mentiroso agora? Não, peraí, vamos entender o que o pai está falando. Quando uma criança desobedece, você fala assim, eu vou te bater. A criança parou, você não vai bater. A criança parou. Mas você disse, eu vou te bater. Deus te trata da mesma forma como criança. Deus tinha que ver o quebrantamento dele. Então ele falou, olha, você vai morrer. Ele se quebrantou, que era Deus que queria. Amém, vou apresentar as 15 anos da sua vida. Então não é uma mentira. É uma exortação para que a pessoa faça aquilo que Deus quer. Deus queria que ele se revelasse. E ele conseguiu, ele deu a palavra. Assim também foi lá com a história de Jonas. Jonas ficou irado com isso, porque ele teve que clamar, né? Falou assim contra a cidade, olha, 40 dias a cidade será subvertida. Subvertida quer dizer desordenada, quer dizer que vai ser destruída, quer dizer que vai ser acabada. 40 dias. Então Deus mandou Jonas falar isso, que em 40 dias a cidade vai ser destruída. Mas o povo voltou atrás dos seus pecados, colocou panos de saco, jogou cinza na cabeça e ficou em jejum. Nem os animais comiam. Nem os animais comiam. Deus viu que eles se humilharam, que voltaram atrás dos seus nossos eles reconheceram que eles estavam errados. E Deus não destruiu a cidade. Daí Deus mentiu para a pessoa, porque não. É uma forma que o Senhor vai falar com você. Onde o pai diz, olha, Deus ensina. Ele fala para a criança, eu vou te bater. A criança fica quieta, o pai não vai bater. Agora se a criança faz de novo, aí com certeza o pai vai levantar a chinela e vai bater. Então assim, não é mentira, é um modo pessoal de tratar com cada um. Então, muitas pessoas entendem isso, né, querem fazer joguete com a palavra de Deus, querem dizer que Deus é mentiroso. Então, hoje você não vai mais ser criança. Hoje você não vai mais deixar. Porque agora você entendeu como que Deus fala. Então, quando a pessoa fala, mas Deus prometeu isso e não cumpriu. Não, peraí. Vamos entender como que é o nosso Pai. Então, hoje você não está mais nessa. Hoje ninguém mais avala o seu compromisso. Porque muitas vezes, eu convivi com muitas pessoas assim, né? E judeus, eles são pessoas duras, e pessoas difíceis, e pessoas inteligentes da palavra. E muitas vezes eu olhava assim e falava assim, como que eu saio? Porque isso aqui é laço na sua palavra, eu não tenho como responder. Não, eles falavam lá, o Espírito que me
Então, assim, se você ler a palavra pela palavra, você vai entender que Deus é um mentiroso, que não tem nada, mas pelo Espírito de Deus você vai entender que é teu Pai falando, que é como Ele fala, e como Ele diz, Ele é o Senhor. Então, Ele é o Senhor, Ele pode, Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, aqui a gente está aprendendo como Deus fala. Então, e uma coisa que eu até comentei com a pastora ontem, né, que eu dei muita risada, eu não me lembrava, não tinha lido, mas eu dei muita risada. Quem já ouviu a expressão comer até sair pelo nariz? Ou comer até sair pelas ventas? Acho que algumas pessoas já ouviram, né? Deus falou isso é bíblico. É bíblico. É bíblico. Foi Deus quem disse. O povo estava murmurando porque estava lá no deserto, não comia carne, murmurando. Daí Deus falou, eu vou dar carne para vocês. Vocês não vão comer um dia, não vão comer 2 dias, não vão comer uma semana, vocês vão comer um mês, a carne até sair pelos seus nariz, até vocês ficarem ligados. Eu dei muita risada. Eu falei, Senhor, eu sei que deu possível para o Senhor, né? Porque o Senhor fazer isso comer até sair pelos nariz deve ser muito feio. Deve ser muito feio. Ele poderia fazer mesmo, porque ele tem poder para isso. Mas Deus estava sendo pessoal, estava querendo que eles entendessem o que Deus ia fazer. Não que realmente ia sair pelos nariz deles. Então é realmente uma forma de expressão, é um jeito que Deus quer falar com cada um. Né? E só lembrando sobre as perguntas retóricas, isso é uma coisa que o povo oriental é característica do povo oriental, tanto lá como aqui, é uma característica do povo oriental. Não sei se vocês já perceberam, quem fala no olho fala pouco, quase nada, mas quem fala no pouco percebe que os japoneses falam perguntando. Ah, será que não é isso? Para dizer que é isso. Né? Aí os irmãos falam no olho e sabem. Os japoneses falam perguntando, e isso é uma característica do povo oriental, porque tem um de lá e veio, se for mais para cá, mas não atravessou de lá para o Brasil, para a América do Norte. Né? Então, mas aqui no Oriente isso é bem comum. Então, é uma coisa assim que a gente pode ver da vida deles. Tem alguma coisa de Deus na vida deles. Glória a Deus por isso. Então, eles não têm características do Pai. Eles têm esperança, a gente tem esperança de que eles vão voltar a ser totalmente como Pai. Glória a Deus. Daí começam algumas coisas assim que você vai realmente pensar. Você vai realmente pensar. Os irmãos que já estudaram comigo, eu já falei algumas coisas por isso, mas são coisas que você vai realmente pensar. Você vai começar a falar assim, realmente, quem é Deus? Porque Deus é uma pessoa. Vamos abrir Romanos 1:20. O Senhor faz-nos entender a tua pessoa, Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Romanos 1:20. Para a gente começar a entender. Realmente, eu vou dizer assim que é como revelação, eu não vou dizer que é alguma coisa que eu possa provar na palavra, porque um pouco de teologia que estuda, a gente sabe que o que não está escrito, a gente não pode dizer que é verdade ou que é mentira. Né? Então eu vou dizer que é uma revelação para que você comece a procurar saber quem é seu Deus. Amém? Então começando. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Até aqui só para que você entenda. Você pode perceber quem é Deus através das coisas que foram criadas. Por quê? Assim como você vai num museu e as pessoas falam, esse quadro é de Pablo Picasso. Por quê? Tem os traços dele. Ele assinou, tem a assinatura dele, é as pinceladas dele, olha, ele tem pinceladas fortes desse lado, ele tem pinceladas fracas desse, ele tem aquele negócio todo torto, entendeu? Tem as características do pintor, do artista. Deus foi um artista quando criou o nosso universo. E você pode perceber quem ele é através da criação que ele criou. E o que eu comecei a aprender com isso, quando eu comecei a estudar isso, eu fui lá fora, olhei para a criação de Deus e comecei a entender a revelação de Deus, que é as cores que Deus mais gosta. Quem já ouviu falar sobre isso? As cores que Deus mais gosta. Deus não criou o céu azul porque tinha necessidade de ser azul, nem as plantas verdes porque tinha necessidade de clorofila. Ele criou essas cores porque ele se agradou de ver elas lá de cima, lá no céu. E quando a gente vê uma foto lá de cima, a gente vê que essas duas cores, mais o branco, são as 3 cores que você mais vê na Terra: branco, verde e azul. São as coisas que Deus se agradou de fazer. Então, eu creio mesmo
crer, muitos anos, não posso provar a palavra, mas a palavra diz que a gente pode perceber quem é Deus através daquilo que Ele criou. Então, eu creio que Deus se agradou dessas coisas. Quando você vê lá em Apocalipse, você vê que Deus só usa branco, roupas brancas. Então, você vê, essas três coisas são as coisas que eu creio que Deus mais sagrado. Não que eu não gosto das outras, mas ele tinha coisas especiais para cada coisa. Pode ver que o vermelho, que é o sangue, pode ver que a gente não acha o vermelho de qualquer lugar. Não é assim. Era uma coisa que Deus queria que fosse importante. Uma cor importante. Então, isso vai começar a entender quem é Deus. Porque Deus tem gostos pessoais. Deus não me criou homem, não criou as mulheres como mulheres, à toa. Estou falando aqui, vai sair desse jeito que mesmo sair. Não era isso. Ele pensou em cada detalhe do nosso corpo. Ele pensou em cada aspecto do nosso corpo. E ele criou o homem com barba e a mulher com cabelo. É um gosto de Deus. Não é um gosto só nosso. Eu não uso barba. Na verdade, nós, descendentes de Cristo, fica até feio, horrível de barba. Mas eu sei que é uma coisa que Deus se agrada. Então, que o homem use barba, se ele se agradar também, Deus dele já habita. É um gosto de Deus, Ele não colocou isso como regra para você. Agora você terá que usar barba. Não é uma regra, mas é um modo que você pode agradar a Deus. O homem deixando a barba, o Deus deixando tudo. Então, outra coisa que eu veio falar assim, nesses dias eu dei muita risada, assim, me alegrei bastante, é porque eu gosto muito de coisa doce, né? Eu gosto mais de doce do que de sal, né? Gosto muito de sobremesa, mas a janta mesmo não fica. E daí eu comecei a dar risada, porque eu comecei a entender assim, que Deus fez os alimentos doces. As frutas são doces. Deus não veio salgado. O sal a gente foi descobrir depois, muito depois. Então, são peculiaridades. Eu não estou dizendo que agora é pecado, mas sal não tem nada a ver com isso. Estou dizendo como Deus criou. Vai falar, não, mas tinha erva amarga também. É verdade. Só que o alimento que Deus acredita, eu creio que Deus acredita que seja o melhor para nós, seja alimentos doces. Então cuidado com quem é. Porque assim, ele criou o maná, e o maná diz que ele tinha gosto de pão de mel. Mel é muito doce. E era pão de mel. E ele falou, esse é o melhor alimento que eu tenho para vocês. Veio do céu, é o melhor alimento. E era doce. Então ele tem muito para dizer, Senhor, glória a Deus, eu gosto de coisa doce. Né? Não que quem gosta de comer salgado, não. É só para você começar a entender quem é seu Deus. Então assim, ele tem gostos, ele escolheu algumas coisas, mas ele não te forçou a nada. Você pode gostar de sal, você pode gostar de doce. Ele criou tudo para nós. Tudo aquilo ele criou para nós. Ele entregou nas nossas mãos para a gente cuidar, para a gente saber que ele é Deus, servir a ele e ter alegria nessa terra. A gente aqui, o ser humano foi destruído, tudo acabando com tudo, perdendo tudo. Mas isso tudo foi que eu comecei a entender quem era Deus. Quem era Deus, como ele age, como ele é uma pessoa. Ele também é uma pessoa, ele também sente, ele tem sentimentos, ele sente tristeza quando vê a gente pecando, quando a gente está triste, ele também se entristece. Ele é uma pessoa, entenda que Deus é uma pessoa. Por isso que fala, não vos esqueçais do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fica triste quando a gente começa a querer ser teimoso, quando a gente não quer obedecer, ele fica triste quando a gente não faz as coisas. Então realmente Deus é uma pessoa. E ele vai ensinar de uma forma pessoal, vai querer na sua boca e assim por diante. Quando ele quiser te calar, ele vai fazer uma pergunta. Eu lembro que isso é pessoal meu. Uma vez eu estava orando a Deus por causa de uma pessoa, falando assim, olha, essa pessoa fez isso comigo. Né? E Deus falou, e olha o que você está fazendo comigo. Você não está fazendo igual? Eu falei, não, senhor, calma. É uma pergunta que cala. Você não está fazendo igual? É uma pergunta que te cala. Então assim, Deus vai tratar com você. Vai tratar comigo. Glória a Deus por isso. E sobre a história de Abraão, de repente foi muito rápido. Quem não conseguiu acompanhar e quem não ouviu, eu queria dizer, né, que de novo essa história, que é muito interessante e realmente é uma coisa revelada na parte de Deus, assim, que é tremendo mesmo. Então, Deus fez aliança com Abraão,
E Jesus disse que Abraão viu e no dia se regocijou. Só que no dia que Jesus falou isso, não tinha acontecido o dia de Jesus ainda. Olha, vamos tentar entender o tempo. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ele disse, Abraão viu no passado, no primeiro dia, e se alegrou. Um dia que ainda não tinha acontecido, quando Jesus estava com essas palavras. Então entenda que seu Deus é eterno. Ele está além do tempo. Ele está além do tempo. Ele sabe todas as coisas. O tempo para ele cresce tudo, ele fecha, ele abre, ele está fora. Ele não está dentro da história. Ele está fora, ele faz aquilo que ele escreve. Então era isso que ele estava dizendo para Abraão. Quando Abraão subiu lá para sacrificar, para saber, ele fez o sacrifício, veio as trevas sobre ele. Deus, como eu disse, tirou o espírito dele, por isso ele temeu. Tirou o espírito dele do corpo e levou em espírito. E daí, Deus vai falar, mas por que ele teve que girar a terra em volta do sol, para passar 400 anos, assim vice-versa? É porque Deus tem uma aliança com o céu. E Jeremias fala que ele tem uma aliança com o dia e com a noite, e que essa aliança não pode ser quebrada. Então, o que Deus tem que fazer? Quando Deus vai mexer no tempo, ele tem que obedecer às leis que Deus criou com o céu e a terra. Por isso que eu falei, de repente não entendeu, né, foi um modo de pensar. Não, eu creio que Deus teve que girar a terra para passar o tempo, colocar ele lá em espírito e mostrar o que estava acontecendo. Daí veio Jesus. Jesus, crucificado, todo machucado, estava escrito lá, Reis de Deus. Daí, Senhor, o que é isso? O que é isso que está todo machucado? Daí, Deus falou para ele, falou assim, isso é o meu sangue, ele que tira os pecados. E Abraão sentiu as trevas de novo e falou assim, mas ele não morreu, ele acabou de morrer, o que aconteceu? Mataram ele. Daí Deus realmente mexeu a terra mais um pouco, e levou ele até aquele dia que ele estava falando dos apóstolos, antes de subir ao céu. Que daí, Abraão viu esse dia, não foi o dia da crucificação, mas o dia que Jesus subiu no céu. Que daí já viu Jesus no corpo inteiro, tinha as marcas nas mãos para provar que era ele mesmo. E ele viu, e ele entendeu, ele deu glória a Deus, porque o Redentor vive. Tentaram matar ele, mas ele vive. Glória a Deus, ele vive. E daí, ele entendeu, falou assim, Deus falou para ele, esse é o seu descendente, nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão tinha uma promessa de Deus falar assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas como poderia ser cumprida essa palavra na vida de Abraão? Através do descendente do Jesus Cristo. Em Jesus Cristo são abençoadas todas as famílias da terra. E assim se cumpriu a palavra de Deus. Essa promessa que na vida de Abraão. Por causa de Abraão, por causa de Jesus, é lógico, foram benditas todas as famílias da terra. E quando Abraão foi provado por Deus e ele teve que sacrificar o filho dele, Deus pediu isso, então você sacrifica o teu filho. Abraão subiu e levou a madeira, foi um menino, talvez um rapaz, aí a gente não percebeu, talvez um rapaz. E o rapaz perguntou para ele, falou assim, pai, tem uma lenha, mas cadê o sacrifício? E daí vem Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, porque ele me mostrou que ele ia prover o cordeiro. Ele mostrou que ele mesmo ia prover o Salvador. Ele me mostrou que ele ia prover o sacrifício. Então eu posso oferecer, eu tenho certeza que Deus vai prover. Eu tenho certeza, porque Deus tinha mostrado para ele, ele creu no que Deus mostrou para ele. Então é essa visão que eu entendi, que eu quase chorei na minha. O meu Redentor vive, as promessas de Deus se cumprem. Pode doer, pode demorar, mas elas se cumprem. E é esse Deus que eu não sei se todo mundo conhece esse Deus do jeito que eu conheço, mas eu tenho certeza que eu não conheço do jeito que você conhece. E realmente eu bato nessa terra, vamos conversar sobre Deus. Eu quero saber quem é o Deus que você conhece. Eu quero saber quem é Deus para você. Porque assim eu vou estar entendendo quem é meu Pai. E glória a Deus por tudo isso. E eu passo a palavra, Senhor. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu falo. Deus, Senhor. Ser pessoal com cada um, em nome de Jesus.